nessa edição da TV Espaço Mulher, temos uma honra novamente, né, de trazer uma importante entrevistada, que é a neurocientista, a professora doutora Sandra Chevinsky. E hoje ela vem trazer digamos assim, um conhecimento muito importante para nós, que se refere às pessoas idosas. Assunto esse que muito não está debatido, digamos assim, nesses meios de doenças mentais, psicológicas, nesses meios assim, onde tem casos que envolvem doenças mentais, psicológicas, enfim, com as pessoas idosas. Parece assim que elas não têm emoções, elas têm emoções, sofrimentos também. Nós vamos aprender muitas coisas hoje, né, sobre as pessoas idosas. Quem é jovem um dia vai ficar idoso, é bom saber. Quem é jovem tem pai e mãe idoso, é bom saber. Então, e as pessoas idosas, melhor ainda elas saberem para se cuidar, na verdade, gente. Então, vamos lá. Gostaria muito que a senhora fizesse a sua saudação aí às nossas internautas, às moças e homens que estão assistindo a senhora agora, que é essa importante entrevista que a senhora vai trazer para nós. Oi, Beth, olá para todo mundo que está nos ouvindo. Que alegria estar aqui falando sobre esse assunto tão vasto, que é a questão dos nossos idosos. E de nós também, que já estamos próximos aí do envelhecimento. E como você bem disse, os jovens ficarão velhos, mas os jovens também têm responsabilidade com as pessoas da sua família e com as pessoas da comunidade, da sociedade. Eu acho que conversar sobre esse assunto, ele é importante para todas as pessoas de uma forma geral. Eu trabalho há 35 anos com população idosa, trabalhei no Hospital das Clínicas 34 anos, trabalho há quase 20 anos no Sírio-Libanês, trabalho no meu consultório, dou aula, faço muitos tipos de assistências, voluntariados para a população idosa, e o que a gente percebe é que nós tivemos grandes vitórias, principalmente em relação à morte. As pessoas vivem muito mais. Mas, às vezes, a gente não sabe muito bem o que fazer com esta vida. E é sobre isso que nós precisamos conversar hoje. Nós temos o envelhecimento saudável, nós temos o envelhecimento com uma série de mazelas e com uma série de patologias físicas e mentais. E eu acho que será muito profícua a nossa conversa hoje. Legal. A senhora, além de várias formações, não é, tem muitas atuações profissionais muito importantes. Muitas pessoas lhe consideram assim como uma grande cientista social dos nossos tempos. É interessante que a senhora acolhe também grupo de mulheres jornalistas brasileiras, não é? E tem acolhimento a muitas pessoas no seu consultório particular, de muitas vezes que a pessoa não tem com quem conversar, enfim, a senhora faz também esse atendimento honroso, como eu digo, né, de fazer com que essa pessoa não se sinta tão sozinha, às vezes, num momento tão difícil, né? E eu gostaria, assim, professora doutora Sandra, que a senhora, antes de nós entrarmos especificamente no assunto, destaque o principal ponto tópico de sua carreira no momento. A minha questão maior, né? Eu sou psicóloga, formação, e atendo como psicóloga em psicoterapia e todas as questões aí emocionais, mas um tópico muito grande da minha carreira é dentro da neuropsicologia, que nós já conversamos outras vezes aqui, é essa compreensão do funcionamento do cérebro, tanto na normalidade como em algumas patologias. Então, eu atendo bastante população idosa com essas questões para avaliar, por exemplo, se estão com início de demência, como evitar perdas cognitivas, e muitos idosos também que sofrem de outras doenças, como acidente vascular encefálico. Os idosos caem muito, sabe, Beth? Então, também traumatismos cranianos acontecem com uma certa frequência, e outras doenças como esclerose múltipla, atrofia de múltiplos sistemas, a esclerose lateral amiotrófica, Parkinson,
não é, também fazem parte aí da minha área de trabalho. Certo. Como a senhora mesmo diz, é uma gama muito grande de situações de desgastes, digamos assim, da idade, né? O uso do corpo, como a gente fala, né? Mas temos também uma variação de comportamentos, né? Muitas vezes isso vai variar também o comportamento conforme a situação social e econômica daquela pessoa ou do grupo familiar, né? O quanto é que é importante esse fator, não é, na vida da pessoa, na saúde da pessoa, essas diferenças, digamos assim, né? Sociais e econômicas e a regionalização, que eu acho que é interessante, né? O que está, por exemplo, acontecendo em São Paulo pode não ser algo que está no Rio Grande do Norte, uma hipótese com os idosos, né? Quer dizer, teria uma diferença a regionalização. O que podemos falar que o Brasil é tão grande, né? Tão diferente em tantas áreas? Pois é, nós temos aí uma série de diferenças de fato, né, Beth? Por exemplo, o que nós temos? Nós temos uma grande, mas uma grande mesmo parcela da população idosa sofrendo de cegueira, amputando pedaços do pé, amputando pernas, às vezes a altura muito grande, por conta da falta do controle da diabetes. É muito grande o número de pessoas que não se cuidam. Algumas não se cuidam por falta de acesso, mas eu vou te dizer que a minoria que não tem acesso, a grande maioria tem acesso, mas não acredita nas orientações médicas. Quando o médico fala, olha, tem que cuidar com a alimentação, tem que tomar esse remedinho, as pessoas falam, não, eu passava, a minha vida estava ótima, eu comia de tudo, eu bebia, eu fumava, eu me divertia, aí fui no médico, ele me deu esse remédio, agora eu não tenho mais alegria, esse remédio me dá tontura, me deixa de boca seca e abandonam os tratamentos. Então, o que você está dizendo, nesse grande Brasil, quanto menos a pessoa ela tem uma compreensão cognitiva sobre as mazelas, por exemplo, de um diabetes, a pressão alta, o risco de trombose, maiores os riscos aí de um envelhecimento não tão saudável. Uhum. Então, é muito interessante essa abordagem, né? Porque muito se fala em termos de políticas públicas para o Brasil, mas se esquece da regionalização, né? Que eu acho que é fundamental, porque os costumes, por exemplo, nortistas, nordestinos tão próximos e do centro-oeste não são iguais, né? Quando nós temos, pensando em litoral, né? Quer dizer, nós temos o nosso litoral aqui da área, né? Até, vamos supor, São Paulo, daqui vai pegar Rio, não sei o que, Bahia, mas tudo é diferente no comportamento, tanto na alimentação, não é? Nos costumes também. E até fiquei muito surpresa quando fui a Salvador, a quantidade de que as pessoas bebem álcool misturado com algumas frutas, inclusive raízes, né? E que não é costume nosso aqui, e que é difícil tragar um gole que seja, né? Porque é muito forte. Então, são costumes, como a gente está dizendo, quer dizer, o que é bom provavelmente lá no sul, que é bastante frio, né? Aqui já em São Paulo, moderado, talvez não é o indicado. E nas áreas que se trabalha muito com apimentado, né? Que vai ser Bahia, Minas, é mais difícil ainda o consumo. Então, como é que a gente entende essa regionalização, né? Como é que a gente vai dizer assim, não, o meu corpo é para isso, né? Não posso misturar aquilo. Como é que funciona isso na cabeça de uma pessoa idosa? As equipes de saúde estudam muito isso. Uhum. Geralmente, as equipes de saúde, elas atuam dentro das questões sociais e das questões de costumes e regionalizações, sim. Então, por exemplo, o meu contato com as minhas amigas nutricionistas, elas não dão uma lista e falam assim, olha, você só vai comer isso, você não pode comer aquilo. Elas fazem geralmente um levantamento dos hábitos alimentares daquela família, mesmo porque aqui em São Paulo nós temos todos os estados e todos os costumes e todas as alimentações. Então, a Verdade. família do norte, ela continua com alguns costumes aqui, a nortista, a mineira, a gaúcha, né? Então, esse levantamento
dos hábitos e dos costumes, o quanto que usa de óleo, o quanto que usa de açúcar, como é que faz. Então, primeiro feito esse levantamento para depois ir mostrando e conscientizando e trazendo novas opções de mudanças alimentares. Uhum. Então, é um trabalho que ele não é um trabalho informativo, precisa ser um trabalho de construção de consciência. Ok. Você Muito imagina, estamos falando hoje de idosos. Então, uma pessoa com os seus 75 anos de idade, e aí chega uma menina de 30, um nutricionista que mal acabou de se formar, e aí fala, o senhor não vai poder comer nada disso que o senhor comeu a vida inteira, e de hoje em diante o senhor só vai comer aveia com banana. Não tem como aderir. Né? Não tem como aderir isso desta forma, engolindo orientações goela abaixo, como a gente, né, costuma dizer. Precisa dessa construção, dessa conscientização. Isso é muito importante. E eu te digo assim que muitos órgãos públicos, em vários lugares do Brasil, trabalham dessa forma. Né? A gente tem até atividades em salas de espera, de UBSs, então existe aí uma intenção de fazer justamente essa conscientização e essa mudança dentro de limites. Mas tudo aquilo que nós estamos habituados, nós somos naturalmente resistentes. Isso é mesmo, né? Todo Ela tem uma... Mas Todo assim, mundo é resistente, independente do nível financeiro e cultural. a pessoa diz Porque assim, eu senão sempre... quem tem dinheiro e quem tem doutorado não ficaria doente, nós ficamos. Não, eu Bom, acho eu não tenho engraçado. dinheiro, só tenho doutorado, mas Tem ficamos pessoas que doentes. dizem assim, eu sempre fiz a vida inteira e estou aqui. Pois é esse. Ela não entende que ela está aqui, mas ela tem que melhorar para continuar mais adiante, né? Eu fumo há 50 anos e não tive nada. É, Meu vizinho morreu de câncer de pulmão e nunca fumou. É mais ou é, menos nessa é, linha é que nós interessante. funcionamos, porque nós funcionamos muito em cima do princípio do prazer, aquilo que é bom, que nos dá prazer, e aí a gente tem uma certa cegueira para Hum, entender a realidade, é uma defesa. A gente não quer realmente acreditar. No fundo, a gente sabe que está fazendo coisa errada, mas prefere fingir que não sabe. que interessante, né? São comportamentos que parecem meio infantis, né? Mas é como a senhora disse, quer dizer, é um hábito, e de repente romper um hábito fica difícil, vai ter que ter um treinamento para isso, né? E Mas é muito adquirir interessante. novos hábitos saudáveis também é difícil. Você É, acordar mais cedo para ir para uma academia, fazer uma caminhada, sabe, sendo que você pode virar para o lado num dia frio e dormir mais um pouco. Eu falo isso, né, por experiência própria, assim, é um esforço fazer uma atividade física, não é algo natural. é. Agora, no caso assim, psiconeurológico das pessoas idosas, né? Normalmente que a senhora tem atendido, assim, os homens são maior quantidade de idosos, até esses idosos resistentes, como a gente está falando, ou há mais mulheres que são em quantidade maior que os homens, sendo idosas, elas também elas aderem fácil a um tratamento novo, um comportamento novo, ou elas também são pessoas com personalidades resistentes, né? Ou os dois são, ou quem que é pior, como eu digo. De uma forma geral, as mulheres se cuidam mais. Elas vão mais aos médicos. Se o médico pede exame, elas fazem os exames, elas vão aos retornos, elas tomam com mais frequência a medicação do que os homens. Então, os homens são mais difíceis, até para ir ao médico e aí aceitar fazer todos os exames e essa adesão a todo o tratamento, eles são um pouco mais difíceis. Mas os hábitos alimentares das mulheres não estão ganhando de goleada, não. Elas Não? também têm muitas dificuldades. E o que eu acho importante hoje trazer como alerta, Beth, é o número de idosas que nós temos alcoólatras, que quase ninguém imagina, porque ninguém percebe muitas vezes que uma idosa
ela bebe. Mas mesmo, às vezes, já na idade mais jovem, muito comum em algumas regiões aqui do Brasil, mas de uma forma geral, as mulheres terem a sua garrafinha de pinga debaixo da pia. Elas estão lavando louça e estão lá dando as suas bebedeiradas na pinga. Isso é mais comum do que você imagina. Mas eu não Aí, imaginava. geralmente elas vão tiram um cochilo depois, elas vão dormir, e quase as pessoas não percebem. Muitas ficavam muito tempo sozinhas, então, e com a idade, a tolerância ao álcool fica diferente. Então, elas podem, é o que eu disse, né? O número de idosos que caem, tem um traumatismo craniano, não é pequeno, muitos até caem por conta disso, por conta da bebida. Os homens, né, e outras mulheres também, o alcoolismo fica muito grande porque lidam muito mal com a aposentadoria, porque a aposentadoria, muitas vezes ela é abrupta. Então, eu me aposentei, por exemplo, aos 60 anos, mas continuei trabalhando. Aí, um belo dia, eu cheguei no meu trabalho e fui demitido, sendo que trabalhei por 45 anos naquela empresa. Isso é muito abrupto. Esse idoso não teve o preparo. E a vida dele, muitas vezes, é aquele local de trabalho, é onde ele tem os amigos, é onde ele veste a camisa, é onde ele se sente pertencendo a algum lugar. E ainda precisamos lembrar que a nossa sociedade ela é muito utilitária. Então, a pessoa, enquanto ela trabalha, ela se sente útil. A partir do momento que ela começa a se sentir um inútil, isso abala muito a autoestima, pode vir a depressão, e é onde também o alcoolismo começa a aparecer. Ah, sim. Bom, a senhora está demonstrando um grande conhecimento, né, dessas suas áreas e também aliadas, tipo a cardiologia, a neurologia, a oncologia, a nutrição, né? E mostrando para nós essa variação de comportamento no momento que se está atingindo aí a terceira idade, vou dizer assim, né? Mas as doenças que mais causam esquecimentos e promovem, por exemplo, mudanças graves de comportamento, até casos de suicídio, né, em pessoas idosas, o que realmente mais leva a esse desespero, vamos dizer assim, e que faixas etárias, se são mais homens, mais mulheres, que tendem a esse suicídio, né? O suicídio completo, como a senhora acabou de falar, a pessoa se fazendo todos os dias um pouquinho de coisa errada, eu acho que está lá se fazendo seu suicídio aos pedacinhos, né? Coisa assim, Exato. né? Doses homeopáticas, Não é né? mesmo? Ela está se matando devagarzinho, né? Mas quando chega assim a vias de fato, né? Estamos aí nesse período que também se está, né, fazendo divulgação em combate ao suicídio, né? Como é que é assim? A medicina nas outras áreas trabalham junto com a neurociência, junto com a senhora, né? Os neurologistas, cardiologistas estão tudo ali olhando. Como é que faz? Porque vai chegar um momento que essa pessoa, de alguma forma, né? Ela tem comportamentos estranhos e me parece que está sendo indicado esse comportamento estranho, um risco de suicídio, né? Como é que vocês podem ver isso em pessoas idosas? Dá para perceber, dá para sentir? Ela fala algo que indica? Como é que funciona? Esse é um assunto que precisa ser muito mais debatido. A população que mais comete suicídio, diferentemente do que as pessoas pensam, que são os adolescentes, é a população idosa, principalmente acima dos 80 anos. E é muito pouco discutido isso. Então, nós temos vários motivos que podem levar ao suicídio. A gente, assim, todos os meus amigos aí, passando dos 60, os comentários são sempre os mesmos. Esses dias um amigo meu falou assim, eu não vou me matar, mas agora que eu estou ficando velho, eu entendo o povo que se mata, né? Porque as coisas começam a ficar muito diferentes. O vigor físico, obviamente, é outro, então você já não consegue mais ter aquelas atividades que você fazia, a mesma força. E eu acho que, assim, o que mais desespera os idosos são as doenças.
são os diagnósticos, que muitos virão fatalmente com o envelhecimento. Então, nós temos as questões das demências iniciais, que, diferentemente do que as pessoas pensam, algumas pessoas no início da demência, eles percebem que estão começando a demenciar e ficam desesperados e deprimem e ficam com muita angústia. Aquele filme Para Sempre Alice se mostra isso. Ela grava um vídeo para ela mesma de como ela deveria se matar. E aí ela vai ouvindo as instruções e ela tenta, mas ela não consegue por conta já do nível avançado da demência. Então, às vezes, um nível anterior a isso, e as pessoas já sabem o que vão fazer, elas acabam não aguentando. Então, dores, doenças, a falta de dinheiro, a falta de objetivos, porque às vezes você tem um problema, um abalo, você perde uma pessoa muito amada e você é jovem, mas você, por conta da juventude e a vida te oferece coisas, você vai atrás de objetivos. Os idosos, eles vão se estreitando em termos de objetivos. Não é? Então, falta... E, principalmente, a solidão. Eu estava preparando uma palestra para falar sobre o envelhecimento e eu achei uma figura que é um senhor, um desenho, um senhorzinho sentado no sofá com o retrato da esposa e do lado, assim, como se fosse o vulto apagado da esposa, né? Mostrando que ela faleceu, né? Deixando claro isso. E eu vou te falar uma coisa, Beth. A hora que eu vi aquela figura, eu comecei a chorar. Porque eu realmente eu senti como é dolorido para um idoso perder a pessoa que foi a companheira dele a vida inteira, 60. Nós temos casamentos, às vezes, até de 70 anos. Uhum. E aí é toda a sua referência de vida É. fica perdido. E às vezes os idosos falam para mim, eu percebo, meus filhos fazem tudo para tentar me alegrar, telefonam todo dia, querem saber como eu estou, se preocupam, mas eles têm a vida deles. Os idosos falam isso, eles têm a vida. A minha filha tem o marido, tem os filhos, ela é uma executiva de alto cargo, tem, né, ela gosta de mim, ela me liga, ela se preocupa, mas ela tem a vida dela. Uhum. Tá? E aí eles têm essa solidão, e mesmo que muitas vezes exista essa parceria dos filhos, essa ajuda, esse interesse, tem muitos casos em que, por mais que tente, fica esse vácuo, esse vazio muito grande. O luto é triste, né? Eu acho que aí também, né? O luto é triste, a dor é triste e essa falta da perspectiva. Sim. Então, às vezes, né, fazer planos de pequenos prazos, assim, olha, se prepara aí, né, pai, que esse final de semana eu vou passar aí, a gente vai fazer um passeio. Então, fica aí, já vê que roupa você vai ver. Então, às vezes, um passeio, uma coisa rápida, mas aquilo enche a cabeça do idoso. Eu preciso pensar que roupa que eu vou, como é que eu vou fazer, como é que é isso. É uma bobagem, mas que ele tenha objetivos, que ele tenha situações, que ele tenha alguma coisa para se preocupar. Porque senão os dias eles se estendem de uma forma insuportável. É sentir que está vivo, né? Hoje é o dia disto, quer dizer, eu estou vivo, hoje é o dia de a feira, hoje é o dia de passear no parque, sei lá, mais ou menos um calendário também permanente, eu diria assim, né? Dá aquele conforto. Hoje eu tenho esse tal compromisso, não é? E se arrumar para esse tal compromisso deve ser muito importante, interessante, né? Então, é muito legal o que a senhora está explicando aí para as pessoas entenderem, né? Agora, muitas pessoas abandonam a pessoa idosa, né? Tanto o homem quanto a mulher. Eu conheci uma vez, por mero acaso, eu vinha numa condução, porque tinha dado um grande acidente de trânsito, era assim infernal, sabe? Aí tinha um ônibus parado e chamavam as pessoas que queriam entrar, eu entrei também. Aí fiquei sentado ao lado de uma senhora muito idosa.
mas bem mais idosa que eu, pode ter certeza. Ela pediu para sentar-se à janela, sentou, disse assim: vou te contar a minha vida. Ai, eu achei um barato isso. Ela nunca viveu o ego da vida dela. Ela disse assim que a vida dela era muito boa, porque ela vivia sozinha. Cuida só, foi tudo o contrário que eu pensei. Era boa porque ela vivia sozinha, ela comia o que queria, ela fazia do jeito que ela queria. Se ela queria tomar banho, ela tomava. Se ela não queria, ela não tomava. Se ela queria dormir com a roupa que ela estava ali, dormia, ninguém incomodava ela. Mas ela começou a falar as coisas assim, sabe? Eu não sabia se eu ria ou se eu fazia o quê, né? Porque realmente era engraçado. Ela era para ser uma criança teimosa, né? Agora eu estou sozinha, faço o que eu quero. Muito interessante, viu? E Claro que não são todos que como é que é sofrem. assim? É chocante, porque você não vai esperar que a pessoa idosa vai falar isso para você até com coisas como se só fosse uma teimosia, né? Uma vantagem que ela está fazendo. Ninguém me manda, eu faço agora e aqui eu quiser. Mais ou menos isso. É interessante, né? Não são todos que sofrem, obviamente, com a solidão. E as pessoas, elas envelhecem mais ou menos da forma como elas construíram a vida delas. Ah, Então, entendi. as pessoas não viram santas quando elas ficam velhas. Isso é muito importante. É, Pessoas que sempre foram desagradáveis, que foram ranzinzas, né, que nunca aceitaram, né, no envelhecimento, não mudam tanto. Agora, a gente precisa entender que o envelhecimento ele não é uma coisa única. uhum, Nós temos idosos, idosos, idosos e idosos. uhum, Então, quando eu estou falando de uma certa vulnerabilidade também, de uma certa fraqueza, eu estou falando do idoso vulnerável também no seu estado de saúde. uhum. Um idoso que não vai pegar um ônibus sozinho, sentar na janelinha e contar a vida, porque ele não tem essa condição física e de saúde para isso. É, mas é Não muito somos incrível. todos iguais, não são todos os idosos que vão envelhecer igualmente. É, Isso é um ponto interessante. importante, porque a gente também está vivendo uma ditadura do envelhecer bem, que o Uhum. idoso tem que fazer ginástica, tem que ter barriga tanquinho, que o idoso tem que ser bonito para frente, jovial, que ele tem que ser isso, que ele tem que ser aquilo, e esse tem, É terrível. então, É, virou uma ditadura do é, envelhecer bem. E não é. são todas as pessoas que, infelizmente, vão envelhecer bem. Muitas passaram por muita situação desagradável durante a vida, o estresse, a depressão, o sofrimento, os lutos carregados. Isso vai fragilizando a pessoa e isso tem um preço no envelhecimento. É. Então, como também, quando você falou da regionalização, tem um preço quem trabalhou na roça, no sol a sol. Tem um preço quem se alimentou mal, quem Uhum. não comeu carne, né? Mesmo, né? Tem um preço quem bebeu demais, quem fumou demais, quem não estudou, analfabeto, tem mais perda de cognição no envelhecimento do que quem estudou. Então, a gente faz uma ditadura do envelhecer bem, como se todos os idosos fossem iguais. E não são. É. Essa que eu estou falando é uma rebelde, né? Ela pode ser rebelde. Ah, mas é Ela... interessante isso, sabe? Eu nunca tinha visto uma pessoa idosa tão autossuficiente, tão feliz por ser assim, né? Eu olhava para ela assim, "Pô, ela estava mais velha que eu, viu? Mas Exatamente, mas tão ela pode libertária. ser É rebelde. legal assim, é uma pessoa libertada, né? Libertária, né? Quer dizer, eu sou, faço, quero e acabou. Muito interessante para encontrar uma pessoa idosa fazendo isso, viu? Muitas mulheres dizem que a terceira idade melhorou muito a vida delas, porque antes, às vezes, estavam presas num casamento que não era tão bom, É, mas aquela opressão de criar os filhos, de não precisar, né, de não poder só também não dividir a casa, a única coisa que tem na vida que conseguiu comprar é aquela casa, daí se separa, vai perder a casa. Então, é, muitas pessoas viveram. E aí, no envelhecimento, mesmo sem separar, porque às vezes continuam casadas, mas aí o marido não tem a mesma ascensão.
entendeu? Não tem mais o mesmo domínio. Elas conseguem se empoderar, muitas conseguem se empoderar do envelhecimento e acabam ficando. Agora eu saio, agora eu passeio, agora eu viajo, agora se eu não quero fazer comida, vou lá e compro. Então, muitas se empoderam. E pensando nisso, uma pessoa que tem uma condição mental e física para isso. Interessante. Também não são todos que têm. Muito importante essa abordagem, né? Agora, tem pessoas que estão abandonadas, né? Ela se sente abandonada muitas vezes, né? E é interessante que quando vamos conversando com essas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, eles se demonstram infelizes quando se sentem abandonados, né? A família não visita, aquela coisa, né? Agora, como estamos aí num mês que se fala muito a prevenção ao suicídio, né? Eu acho que, não sei o índice que está atualizado, as estatísticas atualizadas, né, de percentual de suicídio de pessoas idosas. Mas me pareceu, assim, pelo pouco que eu li, que o mais leva a isso elas ter sentimento de menos-valia e ela entra em depressão, né? Que ela se acha que não vale mais nada, porque você não pode fazer isso, porque você vai fazer aquilo, porque você já não pode mais, eu que vou fazer. Essa pessoa começa a cortar o pobre do idoso, botar, botar, né? Fica ficando a berlinda. Então, eu acho que aí, nesse momento que tudo a pessoa não pode, que a família não deixa, né? Ali se sente menos valor, né? Menos valia, seria isso, né? E aí É, a entra na gente vive depressão, é isso? como eu tinha dito, a Aí nossa entra na depressão. sociedade capitalista, ela é Ah, muito assim, você vale pelo que você faz e pelo que você produz. sim. Né? Então, a pessoa, quando ela já não produz mais, essa sensação de inutilidade, ela é muito forte, eu não sirvo mais para nada. E aí também, às vezes, perder o poder aquisitivo, o poder de ganhar dinheiro, também é algo muito opressor e muito difícil no envelhecimento. E aí, o que nós temos ainda em grande monta é a questão do idoso que percebe que está envelhecendo, que tem algum problema aí de saúde que não vai melhorar, e ele não quer dar trabalho. A Hum, questão de dar trabalho, de que o outro atrapalhar a vida do outro, uhum, né? Isso também é assustador demais, uhum, difícil demais. uhum. Às vezes, o idoso, ele também ele está nessa situação de carência, nessa situação de doença, e realmente, né, fica abandonado. Eu costumo dizer que a pandemia foi um ótimo álibi para quem já queria puxar o carro, puxar de vez, Uhum. entendeu? E aí, eu não posso visitar meu pai e minha mãe por causa da Covid, e foi se distanciando, se distanciando, se distanciando, e agora que a pandemia acabou, muitos não retornaram. Tá. Então, isso, por quê? Porque é isso. Da mesma forma que a pessoa sente que é inútil e isso a abala, nós temos muitas pessoas que só estabelecem relação com o outro, relação de uso. Não serve mais, é descartável, né? Exatamente, É. exatamente. Agora, eu preciso fazer um parênteses também para defender alguns filhos, porque Hum, a gente fala muito mal dos filhos e tudo, mas nem sempre é fácil para os filhos. Então, eu já atendi muitos casos em que os filhos ou as filhas, elas cuidavam daqueles pais, mas era muito difícil. Ou porque eu tinha sido um pai abusador, tinha sido um pai violento, ou uma mãe violenta também, não é? Uma mãe que sempre humilhou aquela filha, que sempre fez uma série de situações. Então, esse cuidado é um cuidado por obrigação, mas é um cuidado com muito sofrimento também. uhum. E nós Talvez temos, e essas nós, casas assim de atendimento, talvez a pessoas idosas, né? É uma coisa que seria interessante se a pessoa já numa certa idade fosse pagando uma taxa, digamos assim, é, a quando precisasse ter o abrigo para ela. Também seria uma forma, não seria? também seria uma forma. Eu acho que o futuro, pelo menos o da minha geração,
eu acho que são casas de repouso. Não vejo outra saída. E não acho que seja porque os nossos filhos têm uma relação objetal. É porque a vida dos nossos filhos ainda será mais difícil do que a da nossa geração. É verdade. Eu Por também conta considero. disso. Eu vejo, por exemplo, várias situações quando eu fico nos hospitais, que meus pais estão internados e os cuidados com eles, a gente faz toda uma reviravolta. Não é difícil do ponto de vista afetivo, pelo cansaço, mas conseguir ajeitar a nossa vida profissional com os cuidados é muito difícil. E nós temos família que esses filhos estão lutando aí para pôr comida dentro de casa para 3, 4 filhos. Não é? Nós temos filhas que apanham do marido e têm esses filhos e tal, e às vezes é difícil sair de casa porque o marido é ciumento, ou até a mulher é ciumenta, e também às vezes os jovens também. Eu tenho filhos lá de 50 anos que também está com a mulher doente. Então, assim, não é uma configuração fácil. Então, eu preciso dizer que falar mal dos filhos é muito, muito tranquilo, muito fácil. Colocar os filhos no lugar de vilões e os idosos só no lugar de vítima e de coitadinhos não é a nossa realidade, não é o cenário real. E a gente precisa atentar para essas questões também. Esses filhos precisam, de uma certa forma, serem acolhidos, porque também é sofrido para eles. Sim, sim. Por isso que eu digo, comecei hoje a nossa conversa falando exatamente isso. A ciência lutou tanto para que a gente viva cada vez mais. Antigamente morria-se aos 50, aos 60, né? Hoje em dia já está, né, a idade média já é 76 anos, é bastante, né? Adiantou bastante. Então, nós temos aí, as pessoas vão vivendo, mesmo as pessoas mais simples e mais pobres, elas estão passando dos 80 com muita facilidade. Só que nós não nos preparamos para isso. Nós não nos preparamos para lidar com este envelhecimento. E a sociedade também não, né? Porque um dia Não, desses quando até eu falo nós, eu falo a sociedade. Porque aconteceu um fato muito interessante, né? Um crime que uma pessoa idosa, uma senhora, está passando. Aí a outra, que é amiga dela, né, procura um delegado e disse que é conhecido dela. Você faz um boletim de ocorrência para fulana tal, tem tantos anos, estão fazendo tal coisa com ela? Aí ele olha o delegado para ela e disse assim, você tá louca? Ela disse, por quê? Uma pessoa nessa idade já está caduca. Você não tem que acreditar nada nela. Claro que não faz boletim de ocorrência. A Débora está louca inventando um monte de história e não fez o boletim de ocorrência. Então, aqui um alerta até para as autoridades, né? Me parece que nenhuma autoridade tem o direito ou dever, ou está no estatuto dele, que ele tem que julgar se a pessoa está bem na idade dela, se está dizendo a verdade ou não, e se negar a fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, né? Que ela está sendo vítima de algo alguém. Então, eu acho que aqui é Mas um pouco. essa vizinha presenciou, é porque realmente, né, Beth, existem os dois lados. Existe o idoso que de verdade está sofrendo um abuso, e existe o idoso demenciado que cria história. Pois é. Existem as duas vertentes. Pois é, mas também julgar, sei lá, olhar. A gente não pode julgar quem está certo ou quem está errado. Não, A vizinha que foi para fazer o boletim de ocorrência, ela precisaria ter testemunhado alguma coisa. Sim, ela não iria lá se não tivesse testemunhado. Eu acho que Exatamente. a mulher, né? Eu acho assim, uma vizinha para sair de dentro da casa dela, para ela levar uma informação dessa, é porque ela viu alguma coisa que ficou chateada, né? Com a amiguinha, né? Agora, não compete, eu acho, a nenhum servidor público, que o delegado é isso, né? Descumprir as normas da obrigação de atender, né? Ele não está lá para Exatamente, julgar, até adivinhar. porque, digamos que ela esteja demenciada e criando essa história.
Se ela estiver demenciada e não estiver sendo tratada, é negligência. Sim. Aí já seria mais um motivo para ele fazer o boletim de ocorrência. Mas, exatamente, mais um motivo. Por isso Não, que eu estou falando assim, as situações são muito complexas. Você pode ter o idoso sofrendo de verdade e você pode ter o idoso criando histórias. certo. Então, são situações que precisam sempre de serem investigadas. Mas o que eu sempre falo, é sempre melhor pecar por excesso do que por falta. Sim, Ou sim. seja, se alguém está dizendo, ir lá e olhar o que está acontecendo. Imagine, por exemplo, se eu estou vendo uma situação no vizinho, eu vou lá falar porque estou vendo que ele está passando mal, né? Está uma situação crítica. Agora, eu não vou inventar que o vizinho está passando mal e vou lá fazer o quê? Eu acho que a lógica seria o seguinte: mas está acontecendo isso, por onde é? Vamos ver o caso. Aí sim tem condições de julgar ou não, né? Quer dizer, não está lá para julgar, também está lá para fazer o Agora, que existe uma questão, é né? Eu acho interessante. que a gente tem também os mecanismos. Se eu É. vou para um lugar, para um órgão público, que eu não considero que eu fui bem assistida, eu tenho a ouvidoria. Sim, exatamente, que temos que orientar, né? Aqui eu Né? queria que a senhora chegasse, porque Exatamente. se é idoso, não tem que ser julgado por ninguém, né? Até um médico precisaria os exames para dizer um diagnóstico desse, ou não? O Então, diagnóstico, sim, sim, de demência. sim, que ele está incapaz e que não vai acreditar Sim. nele para fazer boletim de ocorrência. Não, nenhum diagnóstico é dado assim de Pois forma é, legítima. é. Não é? Então é isso que eu acho que houve uma negligência do Eu acho que atendimento. essa é isso que eu estou dizendo, essa questão de você achar que está tudo no mesmo balaio. Então, você pode ter idosos aos 90 anos totalmente lúcidos, e você pode ter pessoas de 58 anos já com uma demência avançada. Então, nós não podemos, né, julgar. O que eu É, falo, o trabalho, principalmente o trabalho do psicólogo, é sempre olhar além das aparências. sim, é verdade. Deveria ser para todos que trabalham com o público, né? Saber ler até a postura corporal da pessoa, tonalidade da voz, né? Expressão facial. Tudo indica se a pessoa está falando a verdade, né? Está ajustada, atemorizada ou não, né? Mas eu gostei muito do nosso diálogo, porque até é interessante chegar nesses fatos, né? De a gente mostrar que, às vezes, o serviço público não está preparado também para lidar com a pessoa idosa, né? Não, nem Então, é uma sempre coisa está muito mesmo. grave, é muito grave o que está acontecendo, essa falta de preparo para lidar com a pessoa idosa, né? Ocorreu recentemente, está sendo corrigido nesse governo atual da presidência da República, ocorreu uma grande avalanche de falsos empréstimos para idosos. O que acontece? A máquina é totalmente computadorizada, né? Então eles mandam a pessoa passar o dedo, né, para digital, mandam olhar na câmera e dizem para a pessoa assim: diga, né, a pessoa tem que dizer com a voz dela, tá? Minha voz é minha senha, mas olhando para a câmera lá. Bom, aí eles fazem um empréstimo, né? Não deu certo a assinatura, faz de novo. Não deu certo a assinatura, faz de novo. O vovô tá lá, a vovó, né? Bom, aí aparece 3, 4 empréstimos no nome do vovô e da vovó. Porque aquela chamada minha voz é minha senha, você replica quantas vezes você quiser. Aí é onde a prova que você fez o falso empréstimo, né? 4 assinaturas. Então, nós conseguimos, não vou dizer quem é a outra pessoa, eu estava junto, nós conseguimos quebrar esse sistema aí, vamos supor, tá? Então, é uma situação complicada, porque diz, por exemplo, assim, eu emprestei 70 mil para o idoso, mas e se você emprestou 70 mil para o idoso, em que banco você depositou? Qual conta? Vai na conta do idoso, não tem nada, entendeu? Então, veja, quantos golpes acabam a pessoa sofrendo, tá, com a tecnologia nova, né, aí, que não se tem o preparo e tem o golpismo, como se diz, né? O novo governo federal que entra, eles estão estudo de tudo isso, porque havia um grande abalo econômico na vida das pessoas idosas, por fraudes, né? Então é interessante, já que estão falando de pessoas idosas, fazer essa abordagem diante da senhora, que é uma doutora em comportamento humano, né?
E dizer para nós assim, digo nós, porque eu também tenho 76 anos, né? Também sou idosa, né? O que que a gente faz numa situação desta? Imagine assim, se fosse a sua mãe, né? Que a senhora não está sabendo o que que ela está fazendo, ela foi lá fazer o empréstimo e deram um golpe nela. Imagina a família, como é que fica, né? Que tipo de situação constrangedora e complicada, não é? Nossa, é muito complicado, porque nós temos alguns idosos que são eles que sustentam as casas com suas aposentadorias. Pois é, Também, ainda não é, não podemos deixar de pensar nisso, que existem famílias que o idoso ainda é quem mantenedor. mantém, ou o idoso que cuida de netos e bisnetos, né? E É. essa questão de cair nos golpes, olha, eu vou te contar, viu? Não é só Não idoso sabia, não né? que Mas cai. estão escândalo, estão escândalo. Estão refazendo uma porção de coisas, assim, sabe, de estudos por causa disso aí. Porque a máquina, ela é uma inteligência artificial. E a pessoa te manda, né, põe o dedo aqui, né? Já está lá, só digital. Então, aí, assim, passa o RG, né? Já está lá o RG com a assinatura, entendeu? Aí manda de novo assinar a plaquinha para confirmar tudo o quê? Agora, cadê o dinheiro? Nós tivemos um caso específico, fui junto com uma pessoa que assim foi para. A senhora conhece a Cacilda? Então eu fiz uma guerra dentro da audiência. Eu digo, me prove qual é o banco que você depositou. Se você não provar qual foi o banco que depositou, então isso aqui é uma fraude, então estamos diante de um crime. Tem que ter coragem, né? Eu sou contadora, fui para cima das pessoas. Ela também é contadora, a Cacilda. Então, nós fechamos o grupo praticamente, né? Mas as pessoas não têm esse poder. Essa questão da informática, que eu quero deixar claro aqui para a senhora nos orientar muito, que a máquina, se o cara manda ela repetir de novo, ela vai fazer 50 vezes aquilo ali. Já está gravada na memória da máquina, né? Então, o que eu considero assim é alertar as pessoas que não façam empréstimos com coisas que são de inteligência artificial, mecânicas, essas coisas aí. É sim, de preferência o idoso ir acompanhado de alguém em algum lugar, fazer numa própria agência bancária, esses cuidados com mensagens, né, do celular, É, WhatsApp, isso, né, todos nós podemos cair. Isso que não é só o idoso que pode cair, aham, né? aham. Mas eles conseguem pegar muitas vezes o idoso pelo lado emocional, que nem aquela história de que o familiar foi sequestrado, e aí o idoso acha que é a voz igualzinha à voz do filho, e É que não horrível. é, né? E que não é. Então é muito. Mãe, meu telefone tá quebrado, eu estou no telefone de um amigo, me faz um Pix aqui, porque eu estou precisando pagar para o Ah, conserto do meu telefone. E aí a pessoa acredita e faz, né, aham. esse Pix e faz essas questões. Então, é muito importante. Se tem alguém, se tem alguma situação assim, antes de sair apertando, colocando minha senha, minha voz, e isso e aquilo, Se vê. né, porque nada é urgente. Se tiver uma pressão, não, você tem que fazer agora, senão você perde tudo, não sei o quê, a pressão já mostra que é um golpe. Certo, muito Porque quando interessante, não Rosa. é um golpe, a pessoa fala, eu vou pensar, eu vou verificar, eu vou falar com o meu filho, o gerente do banco vai falar, tá certo, depois daí me procura. Uhum. Né? Mas quando começa a Perfeito. preocupar, não, porque senão vai perder. Esse é o negócio. Uma das coisas que eu sempre falo: ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. É, Ganhar dinheiro também, não é fácil, gente. Olha aí, até que horas a gente fica trabalhando, né, Beth? Não é é, fácil ganhar dinheiro. Então, não acreditem no conto de que é, você vai ter algo muito mirabolante, com poucos juros, que é muito dinheiro que você vai poder fazer para. Isso não existe. E se eu acho que começa, né, e se começa tem que orientar, né? Eu acho que desconhecidos, tem que ter e se um. começarem os desconhecidos e falar,
diga que vá pensar, mas não faça naquela hora. Não faça. Você sabe que eles conseguem, inclusive, entrar aí em contas da gente. Se você tem um processo na justiça para ganhar um dinheiro, eles conseguem colocar tudo certinho, o número do registro, o nome do seu advogado e dizer que o dinheiro saiu. Clica lá que o dinheiro está lá. E não existe, não tem, é golpe. Então você vê que tem golpes e golpes, cada um mais mirabolante que o outro. Então tem que ficar Isso mesmo muito esperto. deve causar muita tristeza às pessoas idosas também, né? Deve dar depressão É nisso porque também. todo mundo pode cair num golpe. É, Jovens caem no golpe. Mas quando é o idoso que cai no golpe, vem é, toda aquela avalanche de preconceito. Tá vendo? Você tá caduco mesmo. Você já não pensa, você já não sabe, você. Então, junto com um evento que já é um evento que a pessoa naturalmente vai se sentir envergonhada porque caiu no golpe, uhum, vem junto essa questão de que ela caiu no golpe porque ela é idosa. certo. A E não carga vai ser sempre necessariamente grande. ela caiu no golpe porque ela é idosa, porque todo mundo cai em golpe. É interessante essa abordagem, né? Que as pessoas não se sintam infelizes, né? Doutora, a gente está assim, um papo super legal, eu estou adorando, né? Mas assim, a senhora parece-me que tem lançamento de alguns livros, fez algumas viagens e conferências recentes. O que que quer destacar para nós, assim, para fechar em traje de gala aí? Essa entrevista com todas as novidades maravilhosas. O que está no forno aí para sair agora em setembro é a reedição, né, revisada do livro de lesões encefálicas adquiridas, que abrange tanto aí o nosso público idoso também, porque Certo. muitas questões são acidente vascular encefálico, que acontece bastante na população idosa, os traumatismos crânioencefálicos, os tumores cerebrais e, enfim, uma série de outras doenças, e é um livro que será lançado no dia 23 de setembro em Goiânia, pela Dimensão Brasil, e aqui em São Paulo, provavelmente no dia 14 de outubro, mas esse ainda eu vou ter que lançar, confirmar local e data. Mas dia 23 de setembro em Goiânia, na Dimensão Brasil, já está confirmado o lançamento desse livro, que eu acho que é um livro escrito para a família, para pessoas que estão vivendo o problema, para profissionais que não têm tanta experiência na área. Então, ele é um livro muito fácil, com as ilustrações do nosso querido amigo Manuel Conte, né? E assim, é muito fácil o entendimento desse livro. Uhum. Então, E tem, no caso, além do livro, por exemplo, tem alguma outra viagem que foi recente, aí um sucesso? O que, que mais que quer contar aí? nessa própria viagem em Goiânia, o Instituto Gartrell, ele vai fazer a sétima jornada de saúde mental e fé cristã. E aí eu faço a abertura desse congresso no dia 22 de setembro, lá no Centro Cultural de Goiânia, falando do desenvolvimento integral do ser humano. E no sábado de manhã, cognição, emoção e saúde integral. E também tem o lançamento desse livro nessa jornada de saúde mental. Então, maravilha, a senhora, como sempre, aí inovando e renovando, né? Agora, para fechar, assim, que tal contar do seu papai e da sua mamãe, para todo mundo saber o que, que a senhora faz com os seus queridos idosos? Então, isso sempre é de verdade, né? Eu acho que eu trabalhei um bom tempo com o médico que gerontologista, o Jacob, o Wilson Jacob, e ele tem sempre muitas coisas, e ele sempre dizia, né? A independência sempre com juízo. Então, enquanto meus pais conseguiram viver na casa deles de uma forma independente, em segurança, nós sempre incentivamos isso. Mas no momento que minha mãe caiu, ela teve um pequeno AVC, teve algumas alterações comportamentais, cognitivas, já era muito pesado. Meu pai também adoeceu, aí eles vieram morar comigo. Então, a casa deles permanece, tem os dias que eles vão lá, passam o dia na casa deles, com a cuidadora, com a
a moça da limpeza, fazem comida, daí meu irmão, os filhos deles vão lá, almoçam, então eles continuam tendo a casa deles, mas agora esses cuidados de estarem, eles estão aqui em casa, e aí fica tudo muito mais animado, né? Porque eles não ficam mais lá sozinhos, assim, a casa que tem muito mais movimento para a gente também, melhorou muito. Até teve uma vez quando meu pai, porque nós vamos embora, a privacidade, o meu filho falou, não, vocês têm que entender que vocês morando aqui, eu deito e durmo. Quando vocês ficavam sozinhos naquela casa, eu não dormia tranquilo. Olha que Porque lindo. o idoso é vulnerável, o idoso corre riscos, e a Sim. gente precisa, ele tem que ser independente, mas com segurança, isso é muito importante. Muito linda. E tá vendo, gente, que fechamento de história maravilhosa e exemplar, não é? Então, eu estou muito feliz e sensibilizada pela sua atenção, não é? Como sempre, as suas entrevistas são palestras, são aulas, né? Com essa generosidade toda aí que a senhora tem, né? E é muito importante a gente conseguiu ir dentro de um crescendo, digamos assim, né? Para estar alertando as pessoas com mais idade, os familiares também, né? Para entenderem que muitas vezes não dá para fazer certas coisas, tem que estar junto, né? Pela vulnerabilidade da pessoa. Mas, como a senhora disse, até uma pessoa adulta normal, né, que está acostumado, leva um golpe, como a senhora está dizendo, né? Imagina uma pessoa que está ali vulnerável e alguém está querendo trapacear. Quanto à parte dos processos, a senhora tem razão numa coisa muito importante. Está havendo, sim, várias gangues em roubos de processos das pessoas dentro do. Ela chegou a caso aqui, por exemplo, de invasão da casa para levar as cópias dos processos. Nossa, Entendeu? Então, o que está acontecendo? Creio que o judiciário vai ter que criar, né, o judiciário, tanto o civil, todas as áreas aí, a familiar, enfim, ou promotoria pública federal, talvez, porque eu acho que é um crime de direitos humanos, criar uma delegacia especificamente para que as pessoas denunciem os roubos e as fraudes em processos que eles ganham judicialmente. Tá muito grave, tem coisas que envolvem, inclusive, advocacias assim, não muito corretas. Tá? Então, alguns contadores que sabem fazer os cálculos, né, tá tendo, sim, um problema bastante complexo, né, que não está sendo difundido muito ainda. Mas estão, sim, estão ligando, estão fazendo de conta que é sócio do escritório, que está com a causa, tá, o cara não está sabendo de nada, eles bloqueiam o contato da pessoa com o próprio advogado, fazem de conta que são eles, tá? Então está tendo sim uma coisa muito grave, que as famílias devem ter muita atenção, principalmente com idosos que estejam com processos na justiça. Uma coisa é, muito grave, doutora. que bom que você alertou isso. Sim, muito grave, não é brincadeira, não. Eles também estão tentando fazer coisas aqui conosco então, por exemplo, assim, o meu advogado está bloqueado, eu não consigo falar com ele nem ele comigo. Tá? Eles fazem nas telefonias e tudo assim, eles mexem e ficam cercando, né? E como a senhora disse, tem casos até que tiram a indenização da pessoa antes da pessoa chegar. Pois Então, eu é. creio que é importante, sim, a senhora é uma doutora e uma especialista muito importante, trabalha com muitos jornalistas aí, tá? É um fato que a gente tem que começar a tomar atenção, né? Essa coisa judiciária e polícia junto, né? A parte policial também, nesse controle, né? Porque como é que a gente vai imaginar que alguém vai entrar dentro da casa da gente e vai roubar cópias de processos? A gente precisa ficar esperto, porque infelizmente o mal é muito criativo. É, infelizmente a senhora disse tudo. Tá bom, minha querida, mas Tá estou muito bom, querido. grata, né? Eu acho que foi muito legal que a gente assim alertou também um pouco as famílias, né, sobre essa situação, né? Então, se a coisa é difícil para todo mundo, imagina para a pessoa idosa, né, que ali não tem esse preparo muitas vezes para entender a tecnologia e tudo, né? E foi muito gratificante e muito valioso no sentido assim de contribuição de dicas, né, de mostrar tanto as questões da saúde, a convivência familiar, o idoso na parte dos negócios, né, na parte do dinheiro, a vulnerabilidade diante da internet e das áreas que são de cibernética, enfim, né,
Acho que foi muito valiosa a sua entrevista, foi quase que uma aula, literalmente, né? E de grande valia, que as pessoas devem aproveitar esse conhecimento e passar dentro dos locais onde tem pessoas idosas, fazer um tipo de né, um filme educativo da sua palestra aqui conosco, que foi uma aula, né? E trabalhar com isso nos asilos, nas casas, nos condomínios, muitas vezes tem muitas pessoas idosas, né? Serve de alerta, com certeza, e de grande utilidade pública o que a senhora fez, doutora. Muito obrigada, viu? Estou muito E honrada. depois a verdade é uma só: se você não tem um idoso na sua casa, então você é um idoso. Então a gente precisa, não é? Pensar bem nisso, porque é aí o caminho de todos nós, se Deus É, o permitir, porque envelhecer ainda é a nossa melhor opção. Então, é, Beth, muito obrigada, agradeço aos ouvintes e também eu achei assim que foi muito prazerosa a nossa conversa. Muito obrigada. obrigada mesmo. Até a próxima edição, pessoal, da nossa TV Espaço Mulher Online. Um grande beijo no coração, tá? Ajude a divulgar aí e transformar essa nossa palestra aqui de entrevista numa grande aula aí para orientar as pessoas amigas, tá bom? Felicidades, até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher Online.